Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. O programa de hoje está muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre os dois pilares do cristianismo, Pedro e Paulo. Além de falar sobre eles, a importância desses dois para o cristianismo, nós vamos abordar sobre a festa em que celebramos aí a memória dessas duas pilastras do cristianismo. Pedro, sem dúvida nenhuma, pelos evangelhos e também aí pelos todos aqueles que estudam o cristianismo, é considerado o principal discípulo, o apóstolo de Jesus. Paulo, que vem posteriormente, um judeu convertido, também foi uma das figuras mais importantes na evangelização missionária do cristianismo. Esses dois, Pedro e Paulo, eles representam aí os dois polos do cristianismo nascente. A igreja de Jerusalém, representada aí pelo Pedro e a evangelização aos primeiros judeus cristãos, e Paulo representando aí a evangelização dos gentios, que se tornarão aí cristãos gentios ou os estrangeiros, aqueles que não eram judeus, e que são representados aí pela igreja de Antioquia da Síria. Portanto, Pedro representando a evangelização judaica e Paulo representando aí a evangelização dos gentios, dos estrangeiros. Nós sabemos, através do Ato dos Apóstolos, que o Paulo ele vai, então, pedir para ser julgado em Roma. Está no Atos dos Apóstolos, no finalzinho dos Atos dos Apóstolos, ele pede para ser julgado em Roma e vai para Roma e vai encontrar ali, já na Via Ápia, alguns cristãos. O Pedro, nós só vamos saber da presença dele em Roma graças aí ao que nós chamamos de tradição cristã representada aí por aqueles que foram os primeiros escritores do cristianismo, Clemente Romano, Tertuliano, Irineu, Eusébio de Cesareia e também São Jerônimo. São eles que vão nos reportar da presença de Pedro na cidade de Roma. É essa mesma tradição, principalmente na figura de São Jerônimo, que vai nos dizer como morreram Pedro e também como morreu aí, né? Como morreu Pedro e como morreu Paulo. Pedro, negando ser crucificado a exemplo de Jesus, pede para ser crucificado de cabeça para baixo, enquanto Paulo ele vai ser aí decapitado porque era romano e Roma não podia nem matar um cidadão romano dentro dos muros da cidade, nem mesmo crucificar. Então ele será morto fora da cidade, enquanto Pedro será martirizado numa colina chamada Vaticana. Essas informações quem nos deu foi aí a São Jerônimo entre o século IV e o século V. Um ponto importante é que o Tertuliano, também pertencente a essa tradição do século II para o século III, ele vai informar que o próprio Pedro, o Paulo, melhor dizendo, Paulo ele recebeu a coroa do martírio, a exemplo de João Batista, o que já nos ligaria essa ideia do martírio. Os restos mortais dos apóstolos no século III serão levados aí para a catacumba, próxima à catacumba de São Sebastião, na Via Ápia, e na perseguição do imperador Valeriano. E aí, com Constantino, essas relíquias serão devolvidas para os seus locais de origem, criando aí as duas grandes basílicas, a Basílica de São Pedro, a primeira Basílica de São Pedro, e a Basílica chamada São Paulo Fora dos Muros. Tá? São algumas informações sobre a morte dos dois, tanto de Pedro como de Paulo. Mas alguns dados importantes para que a gente conheça Pedro e Paulo é perceber que Pedro, nós atribuímos a Pedro e Paulo aí sendo os fundadores da cidade cristã de Roma, ou do cristianismo romano. Nós sabemos que quando Paulo chega a Roma, o cristianismo ali já estava, tanto é que ele escreve uma carta lá pelos anos 50 para a comunidade de Roma. Portanto, Paulo não é o criador do cristianismo. Nem mesmo Pedro, quando Pedro também provavelmente chega, essa é uma hipótese da presença dele, que São Jerônimo narra, o cristianismo já estava presente. Mesmo porque, quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele nem cita Pedro, o que mostra que Pedro não estava presente na comunidade. Isso que é importante observar. Portanto, Pedro e Paulo não são os fundadores da comunidade cristã de Roma. Embora um homem chamado Irineu de Lyon, bispo de Lyon, ele vai afirmar que sim, que Pedro e Paulo são os fundadores dessa cidade, mas historicamente nós sabemos que não. O mesmo, então, nós podemos fazer da reflexão do papado de Pedro. Nós sabemos que não existia bispo em Roma no século I. Fala-se de anciãos, os documentos, mas não se fala de bispos. E essa constituição
do episcopado é um processo histórico longo. Portanto, nós tratamos Pedro como o primeiro papa em relação à tradição, porque nós temos aí o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, em que Jesus se refere numa conversa com Pedro, fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então o Pedro passa a ter então o título de papa. O papa é o bispo de Roma, por essa tradição evangélica e não pela tradição histórica. De novo, o papado, a exemplo do bispado, é uma construção histórica, e nós só vamos aí perceber os primeiros papas no século IV, os primeiros bispos sendo chamados de papas no século IV, embora aquele que primeiro advoga esse nome de papa vai ser o Gregório Magno, lá no século V para o século VI. É um processo também longo e histórico. Portanto, historicamente, Pedro não foi o primeiro papa, mas pela fé sim, porque é a ele que, segundo os evangelhos, o evangelho de Mateus, ele foi constituído aí a pedra fundamental em que a igreja se constituiria. Aqui um episódio interessante em relação ao Pedro, isso está aí ligado principalmente a um escritor cristão do século II chamado Hegesipo. Ele fala que a comunidade cristã, sabendo da perseguição do Nero, tanto Pedro como Paulo foram mortos, segundo a tradição, na perseguição do Nero. O Pedro, então, ele é convencido a deixar a cidade, e ao deixar a cidade, indo para ali pela via, que nós chamamos aí pela via Ápia, ele vai então encontrar Jesus, e ele pergunta para Jesus: onde vais, né? Quod vades? Jesus fala: estou voltando, eu estou indo a Roma para ser crucificado. Ele pergunta: pela segunda vez? Ele diz: sim, pela segunda vez. E Pedro entende que era para que ele voltasse a Roma para ser martirizado. Isso faz parte aí das lendas do cristianismo, mas é para que vocês conheçam um pouco. Lá na Via Ápia existe uma igreja chamada Quod Vades, onde vais, para lembrar um pouco essa memória desse texto do Hegesipo, um escritor do século II. Então aqui nós temos um pouco a história de Pedro e Paulo. Sem dúvida nenhuma, Pedro e Paulo representam aí os dois baluartes, os dois grandes apóstolos evangelizadores e, sem dúvida nenhuma, os fundadores do cristianismo, e que aí a tradição diz que foram martirizados na cidade de Roma. Pedro possivelmente no ano de 64 e Paulo possivelmente no ano de 67. É isso aí, espero que tenha gostado. Logo mais a gente volta com outros programas aqui, História e Cristianismo. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre a Basílica de São Pedro e sobre os restos mortais de São Pedro, esse vídeo está na minha página. Um abraço a todos, fique com Deus, até o próximo programa História e Cristianismo.